Olá, pessoal. Então, agora vamos dar continuidade. Questão 7, breve descrição. Tá? A questão 7 está nesse link aqui, né? O link original da onde estão os dados. E a questão 7 eu retomo o assunto do planejamento fatorial fracionário, tá? Dessa vez é sobre a determinação de arsênio em pasta de camarão, tá? E os autores do trabalho queriam otimizar as condições de preparação das amostras com uma posterior determinação do arsênio usando grafite furnace atômica source spectrum, né, forno de grafite. As variáveis estudadas foram cinco, olha. Volume de ácido nítrico em mililitros, 2 e 4, volume de peróxido, massa de amostra, a potência do forno de micro-ondas em watts, tá? O tempo de radiação, 5 ou 10 minutos, e o ideal, é claro, né, a resposta avaliada foi a concentração de arsênio após a preparação, e o ideal era obter concentrações altas, né, extrair o máximo possível. Bem, então, vamos lá nos dados originais. Os dados originais estão aqui, questão 7. Aqui estão os dados originais, né? É um planejamento fatorial fracionário. Então, diferentemente daquele outro fracionário que eu mostrei, esse aqui, a geratriz é igual a um vezes 2 vezes 3 vezes 4, ou seja, os efeitos de primeira ordem estão confundidos com efeitos de quarta ordem, e os de segunda ordem com terceira ordem, né? Então, as chances de a gente encontrar confusões críticas, como no caso anterior, onde nós tínhamos planejamento, nós tínhamos efeitos secundários confundidos com efeitos secundários, é, é muito remota, né? Então, aqui a gente está numa situação um pouco mais segura. Vamos lá. Então, não tem réplicas, eu vou calcular, então, são 16 experimentos, eu consigo calcular no máximo 15 efeitos, né? O efeito um, o 2, o 3, o 4 e o 5, né? Então, aqui estão esses efeitos, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Aí depois, olha só, são 15. Já vou enumerar eles aqui, ó. 15, tá? Deixa eu pôr minha cabeça para cá. Aí eu vou ter o um com 2, o um com 3, o um com 4, o 1 com 5, o 2 com 3, o 2 com 4, o 2 com 5, o 3 com 4, o 3 com 5 e o 4 com 5, tá? Então, são esses os efeitos que podem ser calculados. Demais efeitos eu não consigo calcular, né? Por quê? Por exemplo, o próximo aqui é um, 2, 3. Um, 2, 3 está confundindo com 4, 5. Tá bom? Então, um com 2, eu vou pegar o 1, vou fixar essa coluna vezes o 2. Pronto. Aí, se eu clicar e arrastar para cá, eu tenho que a coluna um está fixa. Depois, eu vou pegar a 2 aqui, ó. Aí, eu vou fixar a coluna da variável 2. Depois a 3, vou fixar a coluna da variável 3. E depois a 4, 5. É 4 vezes a 5. Deixa eu ver se eu fiz coisa errada aqui, pessoal. Fiz coisa errada, né? Espera um pouquinho. Um com 2, um com 3, um com 4, um com o 5, 2 com o 3, Edelinho. 2 com o 3. 3 com o 4. E o 4 com 5. Pronto, agora está tudo certo.
E a resposta, né? A resposta é a concentração de arsênio obtida. Bem, então tá todo mundo aqui já. Eu vou copiar a matriz X, a matriz grande, né? A matriz que é 16 linhas por 15 colunas, né? Eu vou passar para o bloco de notas, vou substituir a vírgula pelo ponto e vou dar um salva-conta. Vou abrir o bloco de... desculpa, vou abrir o nosso Octave, né? Abrir o Octave, PKG, vou apontar aqui para o caderno, vou dar um load no teste. O X são as colunas de 1 até a 15, e o Y é a coluna 16. Vou salvar. Essa aqui é a questão 7. Dou um clear no teste, dou um save. Vou calcular o efeito, né? O efeito não tem réplica, né? X, Y, 0 e 0. Então, basicamente, o que nós temos aqui, olha, gritante é a variável 3, né? A variável 3 tem um efeito negativo. A variável 3 é a massa de amostra, né? A massa de amostra, quanto mais massa de amostra, né? Parece que eu não tenho um ácido nem temperatura suficiente para destruir aquela quantidade de matéria, né? Então, quanto maior a massa de amostra, menor é a concentração de arsênio que eu consigo determinar. Ah, Adri, mas não tem mais arsênio numa massa maior? Tem, só que eu não consigo atacar essa massa se eu mantenho constante temperatura, ou se eu mantenho em níveis baixos a temperatura, a quantidade de ácido, a quantidade de peróxido, né? Depois, olha, basicamente, a variável 4 é o potência. Meio óbvio, né? A potência tem um efeito positivo, né? A potência tem um efeito positivo. Quanto mais potente, maior a potência a gente usar, mais arsênio a gente consegue extrair. Quanto maior a potência, maior a temperatura, talvez também, né? E a pressão interna dentro do frasco de micro-ondas. E o efeito 14, o 14º efeito é o 3,5. A interação 3,5. E o 15 é o 4,5. Esse aqui, ó. Então, ficamos com 3, o 4 e o 5, né? 3, 4 e a variável 5. Então, se eu pegar aqui agora, ó, olha só. Estamos com 3, o 4 e o 5. A um e a 2 elas são indiferentes, né? Tá, nessa faixa que eu testado, né? A um e a 2 são as variáveis, são os dois reagentes aqui, o nítrico e o peróxido, né? Ou seja, 2 mililitros de nítrico e 1 mililitro de peróxido já são suficientes, né? Então, eu posso fixar no nível mais baixo para economizar, né? Economizar recursos aqui. Então, ficamos com 4 variáveis. A variável 3 tem um efeito individual muito alto e tem a interação 3, 4, ou melhor, 3, 5 e 4, 5, né? Bem, então aqui nós temos 3 variáveis em 2 níveis, 2 a terceira dá 8 experimentos, e a gente tem 16. Então, a gente tem réplicas aqui, né? Com certeza a gente tem alguma réplica aqui escondida, né? O que eu posso fazer? Eu posso, olha só, esses dois experimentos que são réplicas, ó, tá vendo? Esses dois aqui também são réplicas.
Esses dois aqui são réplicas. Esses dois aqui são réplicas. Mais um, mais um, mais um. E menos, mais e menos. E mais, menos e menos. E menos, menos e mais. Pronto. Já achei todas as réplicas. Eu vou eliminar agora esses experimentos aqui. Então, eu tenho aqui a resposta, réplica um e réplica 2, né? As réplicas são até bem interessantes, né? Agora, eu posso calcular a média, olha só, vou calcular aqui a média, posso calcular a variância, posso calcular aqui o N é 2, né? O grau de liberdade, a liberdade é um. Posso clicar isso aqui e arrastar, né? Pronto. Aí, a variância experimental é a média das variâncias, ó. É a média dessas variâncias aqui. O erro experimental é a raiz quadrada dessa variância, certo? Aí, eu posso calcular o erro de um efeito. Vou voltar lá na questão 2, se eu não estou enganado. Vou pegar aqui, ó, e vou calcular o erro experimental. Ou melhor, o erro de um efeito, né? O experimental já calculei. O erro de um efeito vai ser igual a duas vezes o erro experimental dividido por N, é o número de réplicas, 2 vezes 2 elevado a K, que é 3. Tira a raiz. Isso aí, né? E o grau de liberdade total é a soma desses graus de liberdade, né? 8, né? E o T vai ser igual a ING T 0,05 e 8. 2,31, né? Aí, bem, vou pegar isso aqui e passar para cá. E agora nós podemos calcular os efeitos, né? Eu vou precisar desses dados aqui, ó. Um, dois. Agora eu vou calcular 7 efeitos, né? O 3 com 4, o 3 com 5, o 4 com 5 e o 3, 4, 5. 3 com o 4, 3 com o 5, 4 com o 5, 3, 4, 5. 3, 2, 4 e 5. E a média, ó. E vou recalcular o modelo, né? Vocês perceberam nitidamente, né? Que, ó, eu posso traçar uma linha aqui, ó. O que ficou de fora são esses aqui e esse aqui, né? Fechar, vou fechar. Mas, basicamente, a média, a massa, ela é preponderante, né? Bloco de notas, colar, Ctrl H, pronto, já fiz a troca aqui, vou salvar como teste. Bem, salvar aqui de novo, né? Vou dar um load teste, aí o X, vou chamar aqui de X2, ó.
E o y, chamar de y2. Salvar. O efeito, chamar de efeito 2, tá bom? Para não misturar as bolas. X2, Y2. Erro de um efeito. O erro de um efeito foi 0,043. E o T, 2,31. Prontinho, aí ficou, olha só. A massa, né? Depois aqui, o 3, a massa, o 4 e o 5. 4 e o 5 é o potência e o tempo. A massa, potência e tempo. E o sexto efeito aqui é a interação 4,5. 4,5. Então, moral da história: trabalhar com a massa baixa, potência e tempo de radiação alto. Potência de microondas alto, tempo de microondas também alto. Com isso, eu consigo altas concentrações de arsênio, né? Então, menos, mais e mais. Vamos dar uma olhadinha? Menos, mais e mais. Menos, mais e mais. Esse cara aqui, ó. Menos, mais e mais, né? Eu consigo de 3,6. Tem outro que é menos, mais e menos, né? Tem uma interação 4 e 5 ali, que é importante, né? E deu alguma coisa, né? Mas, a priori, tentaria fixar nessas condições, menos, mais e mais, que a gente consegue uma boa concentração de arsênio. Se fosse o contrário, se fosse mais, menos e menos, mais, menos e menos, ó, esse aqui é o pior cenário. Bom, vou salvar. Espero que tenham gostado. Eu vou fechar isso aqui. Salvei isso aqui. Vou salvar. Salvar. Salvei. Clear. Exit. Se cuidem, curtam, divulguem. Material totalmente gratuito, tá? Um abraço para vocês.